Olá, olá a todos os telespectadores aqui da TV Evangelizar. É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Meu nome é Ronaldo Casagrande, vice-presidente do Instituto Casagrande, e estamos aqui mais uma vez nesta parceria do Instituto Casagrande com a TV Evangelizar para mais uma prosa educativa. Este podcast que sempre tem convidados especiais tratando de temas especiais. Hoje não é diferente, temos aqui como convidada a Damaris Cristo, que é professora universitária, psicóloga clínica comportamental, acho que é isso, né? Organizacional. E especialista na parte de desenvolvimento de carreira. E é sobre carreira que vamos conversar hoje. Damaris, obrigado por aceitar o nosso convite. Que bom ter você aqui conosco. Obrigada, Ronaldo. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar sobre isso, então. Vamos falar, então, sobre carreira. Primeiro, o que vem a ser carreira, Damaris? Eu acho que todo mundo tem uma mistura um pouco carreira, emprego. Fala um pouco o que é carreira. Tá. Bom, a carreira é a jornada, né, de uma pessoa, via de regra adulta, né, que ela se coloca produtiva no mundo do trabalho. Então, ela pode fazer várias coisas diferentes, ela pode atuar em várias áreas diferentes, mas tudo isso compõe a carreira. A diferença de carreira e emprego é que o emprego, ele é uma atividade contratada, regulamentada, dentro de certos critérios que atendem, né, a legislação trabalhista. Então, o contrato de trabalho, de emprego, é um contrato, vamos dizer assim, que ele tem rigores, critérios, obrigações e deveres, né? E ele está dentro da carreira. Assim como trabalho. Trabalho também faz parte da carreira, mas trabalho é tudo aquilo que uma pessoa adulta pode fazer e que ela recebe dinheiro em troca, né? Pode ser um emprego formal ou não? Aquilo que a gente chama de emprego informal, a gente chama de trabalho, né? É trabalho, porque não está oficializado dentro quando você busca os critérios e os índices de emprego, esse trabalho não está lá. Então a gente... mas quando você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo, profissional liberal, um advogado, por exemplo. Ele não tem um emprego, certo? Mas ele tem um trabalho. Mas aí ele já é autônomo, né? Aí já tem outros regimes que formalizam, porque para ele ser um advogado sem ser um empregado, ele tem, para ele receber o serviço que ele presta, ele tem que fazer recibo como autônomo ou ele tem que abrir uma empresa. Então, ele está realmente fazendo um trabalho, ele não é empregado, mas ele é um profissional autônomo. O trabalho é aquele tipo de atividade remunerada que uma pessoa faz para outra pessoa ou organização que não tem um contrato específico. A gente poderia dizer que é o freela, sabe? O freela, aquele trabalho que é o plano B, que as pessoas fazem tanto e que às vezes a gente não tem indicadores para comprovar quantas pessoas estão fazendo. Talvez clássico disso é o Uber. Sim, exatamente. O Uber, a gente poderia dizer, o motorista de aplicativo, em geral, né? Ele é um trabalhador do transporte. Mas ele não é empregado e nem é autônomo. Agora, Damaris, essa questão de emprego. Tudo se fala hoje e aponta que cada vez menos nós teremos empregos. Não significa isso redução de trabalho. Não é isso? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Olha, o que eu percebo, eu acho que o emprego ele sempre vai existir na base da operação de qualquer tipo de atividade, né? Porque o emprego, ele prevê certa segurança para aquela pessoa que não tem uma escolaridade alta e que precisa, então, estar dentro de critérios de proteção. Então, o emprego, ele sempre vai... Mas isso não vem diminuindo? Ele vem diminuindo nas áreas mais profissionalizadas, né? Então, a gente, com a pejotização, por exemplo, a gente teve uma queda no índice de empregos. Mas quem são os profissionais que são contratados no contrato de PJ? São profissionais geralmente com ensino superior, são profissionais que já prestam um serviço qualificado, reconhecido, já são autoridade naquilo que fazem. Mas isso é uma tendência, na verdade. Antigamente, essa pessoa que tinha uma formação superior, que tinha lá um salário, geralmente são salários um pouco mais altos, né? Antes ele era, muitas vezes, vinculado ao CLT. Eu percebo que muito hoje desse tipo de trabalho, a pessoa não é mais CLT.
as empresas contratam como PJ, né? Para quem não entende, você que está assistindo, às vezes, mas o que é o PJ? É a pessoa que ela não é contratada em carteira de trabalho, normalmente ela tem uma microempresa e ela dá uma nota como se fosse um prestador de serviço para aquela empresa, né? Ela abre uma MEI, né, geralmente, para prestação de serviços e passa a ter um contrato especificado dentro de outros critérios que não é o contrato de trabalho regulamentado pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente chama a pessoa que é contratada pelo formato PJ. Então, mas isso aí é uma coisa que se ampliou muito nos últimos tempos, eu vou colocar aqui talvez os últimos 10 anos para cá, essa questão do que se chama de pejotização, né? Você vê que existe alguma tendência disso retornar ou não? A gente está percebendo, assim, no início ali de 2016, quando começou essa pejotização no mundo do trabalho que foi formal, mais ou menos na época da reforma trabalhista ali, né? Isso, exatamente. Então, com o novo acordo trabalhista e tal, teve uma crescente na pejotização e algumas áreas estabilizaram, né, esse contrato via PJ. Outros profissionais que foram contratados como PJ não estão nessa continuidade, voltaram a ser CLTs por uma série de questões, né? Até porque o contrato PJ ele tem certos critérios que não como é o contrato CLT. E as empresas, às vezes, se confundiam um pouquinho e contratavam uma pessoa com contrato de PJ, mas exigiam da pessoa como se ela fosse CLT, e aí isso dá uma confusão trabalhista grande, né? Então, respondendo a tua pergunta inicial, será que a gente está diminuindo o emprego formal, a CLT? Eu te responderia que sim, mas não em todas as áreas, né? Nas partes, quanto mais operacional o trabalho for, mais ele carece de ser legislado, né, por um contrato de trabalho específico, que é o contrato de trabalho. Mas eu vejo que a escola hoje, você pega, por exemplo, o novo ensino médio, ele fala muito da questão do plano de vida, né? Que a escola tem que preparar esse jovem para ele ser, de certa forma, protagonista de sua vida, né? Porque eu vejo que o Brasil, principalmente, ele tem uma questão muito de um paternalismo do governo, de você ter as suas férias, ou seja, o governo, uma forma muito simples, o patrão, que ele que cuida um pouco da tua vida, da tua aposentadoria, do teu 13º, do teu fundo de garantia, enfim, de certa forma ele gerencia esse tipo de coisa. E isso eu percebo que com o tempo, independente de estar empregado ou não, a tendência de cada vez jogar essa responsabilidade para a própria pessoa. Tem muitos países, pega, por exemplo, a Ásia, muitos países, a pessoa tem que fazer a sua previdência, ela tem que se precaver, né, de guardar um dinheiro todo mês para sua previdência. Ela tem que guardar um dinheiro no momento que ela não tiver um emprego, né? E aqui nós ficamos muito dependentes dessa questão do governo, nos dá seguro-desemprego, se caso eu perder o emprego, que na verdade, de certa forma, é um dinheiro que poderia ser seu, né? Mas é como você não consegue se gerenciar sobre isso, alguém gerencia isso por você. É um pouco disso. Como que você vê essa questão, Damaris? Bom, a gente está no podcast de educação aqui, né? Eu acho que é por onde tudo começa. Nós não temos uma educação que prepara a nossa população para fazer isso que acontece nos países orientais, nessas culturas que já estão muito além, né, dessa responsabilização do fracasso para o indivíduo, porque já passaram por isso. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem muito a desenvolver no sentido educacional mesmo, para preparar os nossos jovens, aí falando, né, do projeto de profissionalizar, de preparar para o trabalho ainda no ensino médio, de uma maneira que esse jovem ele tenha um pensamento empreendedor, que ele tenha estruturas, que ele tenha a condição de definir em que tipo de trabalho ou emprego ou contrato ele pode e quer estar. Porque eu acho que hoje a gente ainda não tem esse nível de conscientização da nossa população. Então, a gente não tem como exigir deles dessa forma. Agora, voltando à questão de carreira, então. Como que se constrói uma carreira? Até porque, eu vou dizer para o meu caso, sou engenheiro, né? E acaba não atuando em engenharia. E eu já fiz um estudo, uma época, quando eu fiz meu mestrado, correlacionando as pessoas que se formam e quem atua efetivamente na área. E você tem, assim como eu, muita gente que acaba atuando, se desvirtuando da área original da sua formação ou do seu interesse. E aí eu queria entender um pouco de você, Damaris.
As pessoas têm uma intencionalidade de construir a sua carreira ou meio naquela leva da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E aí vão... Eita, aí a gente pode voltar à educação de novo, né? Porque o deixa a vida me levar também é uma responsabilidade nossa, coletiva, né? Educacional, que eu acho que abriria um outro capítulo. Mas voltando na questão da carreira. As carreiras, elas já foram muito mais previsíveis, né? Quando você pega lá no início do século XIX até 1950, era o quê? Era direito, era engenharia, era medicina. Então, se a pessoa queria ter um curso superior e ser um profissional, né, com uma profissão regulamentada, bem especializada, ela ia fazer uma dessas graduações. Hoje, a gente tem uma infinidade de possibilidades, inclusive de formação superior, né? Se você pegar a lista de curso superior que existe, você vai ter um leque de nomenclaturas que você vai se surpreender com nomes que talvez você nunca tenha visto. Então, a gente criou um cenário muito mais complexo de carreira para a gente, inclusive, orientar os jovens, né? Por onde eles começam? Porque são tantas as possibilidades, inclusive, são tantas as possibilidades que hoje se fala, não precisa fazer faculdade para isso. Você pode trabalhar nessa área sem ter um ensino superior, o que é um outro assunto, né, que eu acho que corre paralelo. Agora, via de regra, na nossa sociedade, no Brasil especialmente, como é que se constrói uma carreira? Passa pelo ensino superior. Né? A carreira profissionalizante, a carreira que, por definição, é profissional, é regulamentada, é reconhecida e que constrói certa autoridade profissional, ela vai passar por uma formação específica para isso. Então, eu acho que é o caminho de entrada, né, para uma carreira. Não é regra mais, mas ainda assim ela é o que é mais reconhecido. Mas ainda, eu percebo, Damaris, já fui pró-reitor universitário, sabe disso? E eu percebo que essa questão do ensino superior, ela perdeu um pouco de valor ao longo dos anos, né? Antigamente, para você ser um profissional bem-sucedido, automaticamente você tinha que passar por uma formação superior. E hoje você vê que não, né? Verdade. Você tem várias situações de pessoas que... Porque as profissões são muitas hoje. Antigamente era muito mais delimitada, como você falou, era médico, engenheiro, advogado, né? Contador. Você tinha lá aquelas 10 profissões basicamente aí clássicas que a pessoa seguia. Hoje, às vezes, ela vai para gastronomia, ela vai para coisas que às vezes não requerem uma formação superior, né? E é interessante diferenciar, por exemplo, carreira, profissão e cargo, né? Emprego, como a gente tinha falado antes. Cargo não é profissão. Então, você pode exercer diversos cargos a partir de uma formação superior ou não. Você pode ter diversos cargos que não estão proporcionalmente, né, correlatas a uma formação. Agora, quando a gente fala de uma profissão, por exemplo, você fala, qual é a tua profissão? Você é engenheiro. Essa é a tua profissão. Agora, qual é a tua carreira? Carreira é aquilo que, a partir da tua profissão, ou antes ou depois, inclusive, da tua formação, você foi capaz de fazer para atender uma necessidade que a sociedade traz, né, por meio de uma pessoa, de uma empresa, uma organização, uma instituição, e que você dá conta de fazer isso. Então, a carreira, ela engloba toda essa experiência, toda essa trajetória. A carreira, ela deve ser muito mais rica do que a profissão e do que o emprego ou o trabalho. Tu sabe que tu respondeu uma pergunta que eu sempre, quando vou em hotel, principalmente, pergunto profissão. Eu sempre fico com dúvida, mas eu sou engenheiro. Mas eu não atuo como engenheiro, eu sou educador. Sim, mas veja, aí você tem duas profissões. Porque você é engenheiro e você é educador também. Porque você é um especialista em educação dentro de uma proposta específica. Pronto, que você me atende. respondeu, que eu sempre fico num dilema. Quando eu chego, o que eu respondo? Eu respondo uma coisa, respondo outra. Por exemplo, eu poderia dizer, você como engenheiro e como educador, possivelmente também ocupou o cargo de professor. Mas a tua profissão é professor? Olha que coisa interessante. Porque, às vezes, a gente está num cargo a partir daquilo que a gente tem para oferecer e que é exigido naquela função e naquele cargo que a gente ocupa. Mas a nossa profissão é de um outro lugar. Agora, esse outro lugar não necessariamente está deslocado, desconectado disso que a gente faz quando a gente ocupa esses cargos ou a gente faz esses trabalhos que são necessários e que eu acho que a beleza é exatamente essa, né? Porque são tantas as possibilidades que esse leque que se abre de o que eu posso fazer para além da minha formação ou não,
aí vem uma questão criativa, né? Que o homem sempre teve. Né? Nós sempre fomos criativos para atender as necessidades do outro, criando, inovando, ofertando uma nova possibilidade. E aí nós nunca vivemos um momento de tantas possibilidades. Hoje em dia tudo vira nicho, tudo vira uma possibilidade de trabalho e os mais criativos têm se dado muito bem agora. Gente, estamos aqui conversando hoje com Damaris Cristo, falando sobre carreira. Vamos rapidinho para o intervalo e já já retornamos. Fique com a gente. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Olá, estamos de volta aqui para a Prosa Educativa, hoje falando sobre carreira. Estou aqui com a Damaris Cristo, que é psicóloga, professora universitária e especialista nessa parte de desenvolvimento de carreira. Damaris, deixa eu te colocar uma outra questão nessa linha do que a gente está conversando. Agora vem forte essa questão da inteligência artificial e muitos estudos apontam para essa bagunça de carreiras novas que vão surgir, muitas coisas novas que vão surgir. Independente só da inteligência artificial, a tecnologia vem provocando muito surgimento de profissões novas. E a inteligência artificial acho que vai acelerar esse processo. Isso vai fazer com que muitas profissões serão novas no futuro próximo. Talvez muitas profissões, não digo ter se substituído integralmente, mas a inteligência artificial com certeza vai abocanhar muito das atividades que hoje o ser humano faz em muitas das profissões, inclusive como médico, advogados, engenheiros, que são essas profissões tradicionais. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, Damaris. Um pai... Tem muitos pais nos ouvindo, eu sou pai de 2 crianças, um professor, e é uma dúvida realmente que eu tenho. O que ensinar para essas crianças hoje num mundo totalmente incerto? Bom, se a gente pegar um recorte histórico, né, da evolução do trabalho em função de todas as revoluções que a gente já passou, né, seja ela industrial, seja ela do conhecimento, seja ela tecnológica e agora da inteligência generativa, a gente vai ver que a gente encontrou soluções. Né? Não vai ser agora que a gente não vai encontrar. Eu sou bem esperançosa e tenho um olhar bastante positivo sobre isso. Eu penso que... Às vezes, para quem está nos ouvindo, é um dilema, né? Como a Damaris vê com um aspecto todo positivo, eu sou um pouco mais... cauteloso, eu tenho um pouco mais de receio nessa questão. E tem gente que tem totalmente receio, fala que os empregos muitos vão terminar, que nós temos que pensar numa renda básica universal, porque o pessoal não vai ter onde trabalhar. Então nós temos os 2 extremos aí dessa situação, né? Eu gosto do caminho do meio. Eu acho também interessante, tô um pouco nessa linha do meio. Eu acho interessante olhar para os extremos, porque nos dá parâmetro, mas é legal a gente encontrar um caminho do meio. Eu acho que a gente sempre encontra a solução, não é lá nem cá, é em outra coisa que não se manifestou ainda. E eu tenho a sensação que a gente vai descobrindo formas de orientar essas crianças que daqui a pouco serão jovens e que vão enfrentar dilemas que nós não enfrentamos, né? Porque... a minha geração, e acho que a tua também, né, é uma geração que tudo mudou na nossa vez. A gente nasceu analógico, a gente teve que se adaptar ao digital, ao tecnológico e agora ao digital. A gente já viveu 2 séculos, 5 décadas, né? Tudo na nossa vez mudou. A gente eu foi acho que educado... quando eu faço palestra sobre isso, quando eu falo as questões da Marisa, o pessoal fala, mas tem que mudar logo na minha Pois vez. Que ela gera até talvez essa questão da ansiedade. Hoje, grandes problemas de saúde mental que a gente tem, também tem a ver com isso, né? Que Porque essa instabilidade, área, né? é a tua área, minha né? área também. Essa instabilidade que nós vivemos hoje, ele gera uma... Eu vejo o mundo, possivelmente meu pai viveu, tinha comércio, o início da vida profissional dele, do final não foi muito diferente. Exato. Né? Começou e consolidou e terminou. E tinha uma previsibilidade da vida dele. Hoje você não tem uma previsibilidade de um ano para o outro, o que vai acontecer. Porque toda profissão, né, todo negócio, ele está constantemente em xeque. Sim, né? exatamente. E isso deixa as pessoas estressadas. Exato. Estamos sempre em xeque, né? Estamos, porque a nossa geração continua estando. A gente não vai falar de aposentadoria como já se falou antes.
tudo está mudando numa velocidade muito maior do que já mudou antes. E a mente humana não está preparada para essas mudanças tão rápidas, né? Então, trazendo para a inteligência artificial, a inteligência generativa que está aí, quando você programa, né, um algoritmo para fazer algo que a nossa mente não faz tão rápido e com tanta precisão, essas áreas sempre, né, a partir de agora, vai ter mais demanda de robôs autônomos e da inteligência generativa atuando do que de humanos. No entanto, por exemplo, a educação. A educação, ela utiliza as tecnologias, assim como a inteligência artificial, mas sem a figura do educador. Porque é um trabalho muito social, né? Da relação. Da relação. Né? A relação, toda relação humana não pode ser substituída, né? E quando ela for ou quiser ser, isso trará problemas, inclusive para a humanidade. A gente já está tendo, né? Nós temos o maior índice de doenças mentais no mundo, em função... Então, se a gente pegar, a gente teve uma aceleração, né, da inteligência artificial muito rápida, e com essa mesma aceleração da inteligência artificial, a gente teve uma aceleração das doenças psíquicas e mentais. Então, não é por acaso. A gente está sofrendo. Nós somos uma sociedade que está em sofrimento porque a gente não sabe o que fazer com tanta mudança que está acontecendo. Agora, se a gente centrar um pouquinho e voltar para a educação, porque a educação, ela conecta a pessoa com aquilo que ela tem potência para fazer. A educação faz a pessoa refletir sobre aquilo que ela está disposta a fazer. A educação é o solo fértil para o desenvolvimento das capacidades humanas, que inclusive é o humano que desenvolve a inteligência artificial, a tecnologia, ou seja lá o que vier depois. De repente, a gente está tão preocupado com a inteligência artificial e ela realmente é um fator de preocupação. Eu não tiro isso, eu vejo coisas que realmente deixam a gente assim, assustados, né, para dizer minimamente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas fazendo coisas incríveis. Eu vejo uma onda de uma nova educação, de uma educação disruptiva que vai... Eu acredito muito, dar conta de preparar nossas crianças e os nossos jovens para esse futuro incerto, né? E será que os nossos avós, eles se preocupavam com o nosso futuro, com o que a gente ia viver profissionalmente? Eles não se preocupavam. E quando chegou a nossa vez, mudou já tantas vezes e a gente não está aqui, né? Enverga, mas não quebra, a gente está dando conta. Essa preocupação que a gente tem com os filhos da gente. Isso, agora a gente está tão preocupado com as gerações que estão vindo aí, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens adultos, e de repente a gente quer privar eles da experiência deles mesmos, descobrirem o que eles podem fazer, né? Na área de orientação profissional, por exemplo, para jovens e adultos, né? Jovens e jovens adultos, é importante dar espaço para que eles percebam esse cenário, como ele está, mas que eles também façam uma autoanálise de interesses, de talentos, de quais são os problemas humanos que eu posso resolver. Porque são sempre problemas humanos que a gente está resolvendo, seja via inteligência artificial, seja via uma operação mecânica, seja via o contato humano. A gente está sempre resolvendo problemas humanos. As máquinas não causam problema. As máquinas só estragam, a gente vai lá e conserta. Os problemas são sempre humanos. E a gente tem que estar a serviço, é um humano a serviço de outro humano. Eu acho que esse é o caminho do meio. Talvez a gente precise pensar mais nesse caminho. Agora, Damaris, vamos pensar o seguinte. Se nós fôssemos hoje dividir a preparação de um jovem de uma forma muito simplista, nós temos ali uma coisa chamada, que é um termo mais usado no meio organizacional, né? O que é chamado de hard skills, ou seja, são as habilidades duras, né? Se fosse traduzir friamente de inglês. E as soft skills seriam as habilidades mais maleáveis, né? Hard skills tem muito a ver com o conhecimento técnico, que é o foco muito da escola. Sim. Então, quando a escola ensina matemática, português, história, geografia, blá, 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 todas essas disciplinas que já são regulamentadas em BNCC, o que tem que se trabalhar em cada ano, assim por diante, ela está muito solidificada para preparar para essas hard skills. Certo? A gente ainda prepara o aluno para o vestibular. Que um pouco acaba, o vestibular ele retrata um pouco da questão da hard skill, né? É isso aí. E você tem um outro lado que hoje começa a se falar mais, que são soft skills. Soft skills
é um termo, como eu falei. Sociais. Então, que é um termo muito usado no meio empresarial, mas quando a gente vem para o meio educacional, isso seria quase competências socioemocionais, de certa forma. Que tem a ver com relacionamento, liderança, resiliência, empatia, todas essas questões que passam a partir de, vamos supor aqui, dos últimos 10 anos para cá, que começou a ganhar força, certo? Que é que a escola não pode somente mais preparar para as hard skills ou para as competências cognitivas e começar a se preocupar mais com as competências socioemocionais, né? Então, hoje a escola vem nesse movimento, apesar que isso aqui ainda é um terreno muito novo. Ele não é um processo sistematizado nas escolas, como que tem que ensinar. Então, tem escola que faz melhor, tem escola que faz pior, tem professor que faz melhor. Ou seja, é uma coisa que nós estamos tateando ainda essa questão socioemocional. Mas isso é muito importante, né, Damaris? Eu vejo que para frente, principalmente nesse novo mundo de inteligência artificial, este tipo de competência que vai ter muito valor, não vai? Acho que sempre teve muito valor, né? Porque até para você ensinar as competências técnicas, tem que ter um professor ali que, na relação com o aluno, ele se coloca como um bom professor. Né? Às vezes a gente esquece que todo profissional, todo bom profissional e o profissional que não é tão competente, ele passou por uma escola, ele passou por um sistema de educação. E às vezes o professor também, ficando muito nesse aspecto de ensinar a parte técnica, se perde também no ensinar as competências emocionais, sociais. Agora, quando a gente olha para a necessidade do mundo do trabalho, de uma pessoa adulta, o que a gente vê hoje? A competência técnica, um adulto ele é capaz de adquirir de forma muito rápida, né? Porque o adulto também aprende, e aprende com significado, e aprende rápido quando ele sabe por que ele tem que aprender. Né? Assim como a criança aprende. Só que o adulto aprende pelo sentido, pelo significado que ele dá ao aprendizado. Então, a competência técnica nunca está perdida. Porque se eu não aprendi ontem, eu preciso aprender uma parte técnica, agora eu posso aprender. Por exemplo, eu posso fazer uma faculdade de qualquer área ou aprender um ensino novo a qualquer momento que faça sentido para mim. Agora, as habilidades socioemocionais, elas não são aprendidas assim, tão rápido. A nossa mentalidade vai cristalizando essas habilidades. Por exemplo, você não desenvolve empatia. Você não faz um curso de formação para desenvolver empatia. Você vai desenvolvendo empatia ao longo da sua educação, ao longo da sua história, da sua família de origem, no sistema educacional formal, nas relações. E eu acho que a competência socioemocional, ela vem muito... Também ela tem uma questão de vir da pessoa. Pessoas que são mais extrovertidas, aí tu vai pegar... Mas aí a gente vai pegar uma estrutura... Que é perfil. Aí a gente vai pegar a estrutura de personalidade. Isso. A gente vai pegar outras... Mas que isso tem forte impacto no desenvolvimento das competências socioemocionais, não? Tem, claro que tem. Tem. Uma pessoa que tem um talento relacional maior, ela vai ser uma pessoa mais comunicativa, mais empática, ela vai ser uma pessoa que tem mais resiliência nas relações. Então, via de regra, ela vai ser uma pessoa que vai ter muito mais sucesso toda vez que ela precisa negociar, que ela precisa do outro, que o outro precisa dela. Então, ela tem interações sociais mais ricas, mais valorosas. E no mundo do trabalho, essas pessoas, elas tendem a aparecer mais, inclusive, né? Não necessariamente o popular é que aparece mais, mas a pessoa que se relaciona melhor aparece mais. E é mais valorizada, porque é aquela pessoa que ela está disposta a negociar com quem quer que seja, ela é uma pessoa que tem uma capacidade de se frustrar, se recuperar da frustração e continuar, né? A gente pode dizer assim, aquela pessoa que não leva muito para o pessoal, sabe? Ela consegue deixar o tema, o problema, naquilo que está sendo tratado, mas as relações estão além disso. Enquanto que as pessoas que não desenvolvem ou não têm essa habilidade, vamos dizer assim, mais presente na sua estrutura de personalidade, vai ter mais dificuldade, vai sofrer mais para isso. Então, o que a gente percebe? Aquela máxima de que você é valorizado pelas suas competências técnicas até a página 2. Porque depois que você começa a fazer o teu trabalho e percebe-se que você é bom, competente, é bom tecnicamente, vão exigir de você
as competências relacionais, as competências socioemocionais. Se você não tem, travou. E aí eu acho que é o grande ponto de atenção para todos nós, né, que trabalhamos com desenvolvimento humano, com educação, seja na área que for, é identificar as pessoas que precisam da nossa ajuda, desde a criança, o adolescente, o jovem adulto, o adulto também, por que não dizer, né? Porque eu acho que se os adultos todos tivessem essas habilidades bem desenvolvidas, a gente não teria conflito, não teria crise, não teria... Os adultos é que causam problemas, essa que é a verdade, né? E a gente precisa olhar para isso com muita atenção, no sentido de, para cobrar, eu preciso ter educado, eu preciso ter ensinado. Será que eu ensinei bem? Né? Vou trazer uma metáfora aqui. Tem uma história... Tenho tempo para isso? Estamos terminando, mas vamos lá. Então, vou contar essa historinha. Um jornalista esteve numa tribo indígena americana para estudar os hábitos e costumes. E ele percebeu que nessa tribo não tinha nenhuma regra de controle e punição. E aí ele vai para o xamã e pergunta, olha, eu percebi que aqui não tem nenhuma regra de punição. O que vocês fazem quando alguém faz algo errado, que vai contra os costumes e os hábitos da tribo? Então o xamã responde, a gente entende que nós podemos ter errado na educação dessa pessoa, nós não ensinamos ela bem, ou então ela está doente. Se a gente não ensinou ela direito, a gente vai ensinar de novo. Se ela está doente, a gente vai tratar. Eu acho que é bonita essa história, e não punir. Eu acho que a gente tem uma cultura que responsabiliza o indivíduo pelo fracasso. E a gente responsabiliza o indivíduo pelo fracasso, sendo esse indivíduo aqueles que menos tiveram acesso àquilo que oportuniza uma capacidade de estar melhor preparado. E talvez a gente precise voltar a prepará-los melhor, a olhar para eles melhor. Damaris, obrigado pela conversa. Teria tema para discutir muito mais, mas chegamos ao final aqui da nossa prosa educativa. Eu queria agradecer imensamente a tua participação por este bate-papo. Foi muito esclarecedor. Queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante este bate-papo e deixo aí a tua palavra para você, para as considerações sociais, inclusive que nós temos aqui muitos professores, pais, educadores. Que conselho que você daria nessa questão de carreira? Essas pessoas que estão, queiram ou não, seja pai, professor, são educadores. Ok. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E para deixar, eu gostaria de convidar as pessoas a pensar que no mundo do trabalho, a carreira, a gente está sempre a serviço do outro, né? Então, talvez uma sugestão de reflexão para a gente encerrar se você quiser ajudar teu filho a ser bem-sucedido na vida profissional e na carreira, se você, inclusive, não está se sentindo bem-sucedido, né, na sua vida profissional, comece a pensar o que você pode fazer que é para o outro. No mundo do trabalho, a gente não faz para a gente faz para o outro. E o grande segredo é estar habilitado e competente para fazer algo que o outro precisa. Porque, no final das contas, a gente tem a capacidade de se reinventar, de descobrir coisas novas, de aprender o que for preciso. Se a gente estiver na relação com o outro, eu tenho a sensação que tende a dar certo. Damaris, obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesta prosa educativa. Até a próxima semana. Valeu!